Olá, louco e louca para aposentar, seja muito bem-vindo aqui ao nosso quadro. E hoje nós vamos falar para você sobre um assunto muito importante, sobre os 5 direitos que garantem dinheiro atrasado na Previdência Social. Durante estas 5 exibições que nós vamos fazer para você, vão ser 5 vídeos que nós vamos trazer para você. A gente vai trazer assuntos importantíssimos que mais são questionados na Justiça e que geram dinheiro atrasado para as pessoas que contribuem para a Previdência Social. Então, se você é segurado da Previdência, se você é dependente do INSS na Previdência Social, se você está aposentado, então você não pode perder esses 5 vídeos. E durante esses 5 episódios que nós vamos passar para vocês, você vai poder fazer pergunta. Então, olha, a produção está colocando aí na tela o número do telefone que você vai mandar a sua pergunta, é também um WhatsApp. E como nós vamos ter bastante tempo para ver suas perguntas, a gente vai respondendo as suas perguntas aqui. Então comece a mandar suas perguntas sobre este assunto, sobre os 5 direitos que geram dinheiro na Previdência Social, para você saber quando você pode exigir esses direitos. E nós vamos contar isso direitinho para você. E de antemão, quero mostrar para você quais serão os assuntos desses 5 conteúdos, né? Vamos começar hoje já falando sobre a revisão do benefício. Aí, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a concessão de benefício negado. Muitos desses benefícios são negados na Previdência Social. Vamos falar sobre o restabelecimento de benefício suspenso ou cancelado, sobre o reconhecimento do tempo de contribuição especial. Muita gente ficou sem trabalhar, ou trabalhou sem registro, ou trabalhou e não pagou, né? E também exerceu atividade de risco. E também sobre atrasados no INSS. Então, a gente vai trazer esse conteúdo para você durante 5 semanas seguidas. Então, se você quer consumir todo esse conteúdo que pode fazer a diferença na sua vida, eu vou pedir para você acompanhar todos esses episódios com a gente. Como eu disse, vai fazendo a sua pergunta que a gente vai respondendo aqui. Bom, vamos direto ao assunto, né? Porque o primeiro assunto nosso é esse que eu falei para vocês. Olha só, são 5 e o primeiro deles é sobre a revisão do benefício. E se tratando de revisão do benefício, a gente tem algumas dúvidas bastante recorrentes. E é sobre elas que nós vamos tratar aqui para vocês, né? Eu vou falar para vocês com bastante tranquilidade e responder as perguntas que forem chegando, então vai mandando a sua, né, sobre os principais erros de cálculo do INSS. Quem pode pedir revisão na Previdência Social? Qual é o prazo para pedir revisão? Quais são os documentos necessários para a revisão e qual o impacto financeiro desta revisão, né? Como uma correção pode aumentar os valores recebidos. Então, para a gente já ir falando sobre esses conteúdos, eu vou falar sobre esse primeiro. Quais são os principais erros do INSS? Como identificar as falhas na concessão do benefício, né? Bom, gente, como que você vai identificar, né? Quando você aposenta, o INSS dá um documento para você, chamado Carta de Concessão do Benefício. Ali tem todo o seu tempo de contribuição, todos os salários que você fez para a Previdência Social, o que foi utilizado no cálculo, o que foi desprezado no cálculo da Previdência. Este é um documento, é o que o INSS utilizou na sua aposentadoria. Tem um outro documento chamado CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, em que você vai ter a identificação da sua vida inteira. A primeira coisa que você vai ter que fazer é comparar um e o outro. A sua aposentadoria tem que ser um espelho do seu CNIS, que é o banco de dados que o INSS usa para conceder a aposentadoria. Se o banco de dados estiver errado, então se você for se aposentar, você tem que ver se está tudo certo, porque depois se aposentado pode sair errado. Então a primeira coisa é corrigir o banco de dados da Previdência Social. Então você vai conseguir identificar se a sua aposentadoria está certa ou não a partir daí. Mas tem muitas coisas que não estão nesse documento, que eu vou contar para você ao longo do nosso quadro de hoje, que você pode ter direitos, tá? Então, o primeiro passo é esse é o básico, né? A partir daí você vai comparar também com a sua carteira de trabalho, se você pagou por conta própria seus carnês de contribuição, porque muitos destes elementos podem não estar na sua aposentadoria. Por exemplo, se você teve um processo trabalhista, esse processo trabalhista, se não for levado para o INSS, não vai entrar no cálculo da sua aposentadoria. A sua aposentadoria vai sair errada. Vou falar mais sobre esse assunto um pouco mais adiante para você, quando a gente falar sobre os documentos necessários para a revisão, tá? Então vai acompanhando a gente aí para que você tenha todas essas informações necessárias. Como eu disse, você pode mandar a sua pergunta aqui. A produção está colocando aqui o telefone, que é o nosso WhatsApp também da produção, para que você mande a sua pergunta e você tenha a sua pergunta respondida aqui pela gente. Pode ser, você mandar agora, vai ter sua pergunta respondida aqui para a gente também. Tá? Então, vamos lá. Bom, o segundo ponto, né? Parece que tem pergunta já, né? Parece que tem perguntas que chegaram.
Tem? Vamos ver a pergunta? Vamos ver a pergunta primeiro? Porque aí a gente já vê uma pergunta e vai respondendo. Isso, vamos lá, olha só. Já tem gente perguntando, né? Me aposentei há 5 anos, mas descobri que o INSS não considerou um aumento salarial que tive antes de me aposentar. Como posso solicitar a revisão do benefício? Olha só, é muito legal essa pergunta, né? Porque ela tem a ver com o prazo de revisão, que nós vamos contar já já para vocês. Mas se você se aposentou, né, e tem menos de 10 anos de ter começado o início do benefício, você então pode fazer a revisão. Então, se a Previdência não considerou o aumento salarial que você teve, por algum motivo ele não vai estar no banco de dados da Previdência, né? Então, é importante que você pegue os seus olerites na empresa, pegue a documentação que comprove esse aumento salarial e leve na Previdência através de um protocolo no INSS. Tem um pedido de revisão que tem que ser feito diretamente no INSS, que o INSS vai avaliar. Se ele achar que você tem direito, ele vai fazer a revisão. Se ele achar que você não tem direito, ele vai negar. Agora, se ele negar e você achar que ele negou indevidamente, aí é que entra o processo na justiça. Mas todos os processos têm que começar primeiro no INSS, tá certo? Então esse é o caminho que você tem que fazer para poder recuperar esse direito que o INSS não te deu. Bom, vamos então para a segunda parte aqui do nosso vídeo. Quem pode pedir revisão? Casos comuns de segurados que podem solicitar a correção no benefício. Gente, todo mundo pode pedir revisão, né? Todo mundo pode. Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Existem situações específicas em que você pode pedir a sua revisão. Então, todo mundo que está aposentado pelo INSS ou recebe uma pensão ou um auxílio pode pedir a revisão do benefício. Então, por exemplo, nós temos na Previdência 6 tipos de segurados e 7 tipos de dependentes. Então, se você estiver dentro dessas pessoas, você pode pedir. Quem são? O aposentado, que era empregado doméstico, trabalhador avulso, o segurado especial, o contribuinte individual e o segurado facultativo. São 6 tipos de segurados que se aposentam. Mas nós temos 7 tipos de pessoas que são dependentes e que podem estar recebendo uma pensão ou um auxílio reclusão, por exemplo, que é o cônjuge, né, o esposo, a esposa, o companheiro homo ou heteroafetivo, o filho até 21 anos, ou se for maior de 21 anos com alguma incapacidade ou deficiência. E aí nós temos na segunda linha os pais, os irmãos, aí nós temos o menor tutelado e o enteado, percebeu? São 7. Então, não tem erro. Se você perdeu, volta ao vídeo e verifica. 6 segurados e 7 dependentes. Estas são as pessoas que podem pedir revisão na Previdência Social, né? Então, quem pode pedir é quem está aposentado ou recebendo benefício na Previdência Social. Parece que nós temos mais uma pergunta, né? Então vamos à pergunta que chegou aqui das pessoas que estão nos acompanhando. Lembrando que você pode mandar sua pergunta. Assim que eu responder essa, eu vou pedir para colocar também aqui o telefone para você mandar a sua no nosso WhatsApp, ok? Vamos lá. Trabalhei como professora por 30 anos e percebi que meu tempo de contribuição foi calculado de forma errada. O que devo fazer para corrigir isso? Olha, eu quero dar principalmente para quem é professor, né? Fica de olho na aposentadoria de professor. Muita gente pode ter aposentadoria que não é de professor, mesmo sendo professor, porque são regras que se aplicam. O fato de ter uma aposentadoria específica para professor não quer dizer que o professor tem que necessariamente se valer desta aposentadoria, né? Mas o caminho é sempre o mesmo. Se você tem um período que percebeu que o cálculo não foi feito correto, a gente percebe muito disso, né? Tem professor que exerce mais de uma atividade profissional. Tem professor que trabalha numa escola, depois do almoço em outra escola, à noite vai em outra, uns dão aulas particulares. Muitos professores têm um período em que trabalhou no período de coordenação, de assessoramento pedagógico, de direção. Tudo isso é computado como se estivesse em sala de aula. E às vezes a Previdência não considera, mas às vezes não considera também porque você não juntou o documento correto. Então, é bastante atenção para juntar a documentação correta e pedir o benefício. Se ele sair errado, aí então você pode pedir a retificação através de uma revisão. Bom, vamos então para a terceira parte do nosso trabalho de hoje, né? Que é sobre os prazos para revisão. Então nós já falamos aqui, né, sobre os principais erros no cálculo do INSS, quem pode pedir a revisão e agora os prazos para revisão. Até quando é possível recorrer de um erro
no INSS? Então, vamos lá. Existe um prazo que está na lei, mas eu vou contar para vocês qual é o prazo, depois eu vou colocar quais são as exceções deste prazo, porque aí você pode também, se tiver passado o tempo, você falar, mas será que eu perdi, Hilário? Será que eu não vou conseguir esse benefício? Se você tem um prazo que passou já dos 10 anos, de quando começou o benefício, e tem dúvida se você vai se enquadrar ou não, se quiser, a produção vai colocar aqui o telefone, você pode mandar sua pergunta para a gente, né? Mas vamos lá. O prazo é o seguinte, existem 2 prazos, tá? Um prazo para você entrar com um pedido de revisão e um prazo para você receber os valores atrasados. Esse é o nosso conteúdo, né? Como receber atrasados na Previdência Social. Então o prazo é 10 anos. 10 anos contado da onde, Hilário? Olha, o prazo ele é contado a partir do momento em que você começa a receber o benefício. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você pede aposentadoria no mês de janeiro e a aposentadoria sai no mês de janeiro. Só que você começa a receber essa aposentadoria no mês de fevereiro. Então o prazo não vai contar do dia que você aposentou, que é o mês de janeiro. Vai contar a partir do dia que você começou a receber o primeiro benefício. Tem gente que pede aposentadoria no mês de janeiro e o INSS vai conceder lá para outubro. Demorou 10 meses para analisar o seu processo. Então, quando vai começar a contar esse prazo de 10 anos? Não é de quando você deu a entrada, de quando você começou ali a ter direito ao benefício, é de quando você começou a receber no mês de outubro. Então, sempre conta 10 anos a contar do dia que você começou a receber o benefício. Bom, só que se você demorar 10 anos para fazer o pedido de revisão, o INSS não vai te pagar os 10 anos, ele vai te pagar só os últimos 5 anos. Então, o que a gente diz sempre, e anota aí, que é uma dica fundamental para você, é que você sempre tem que fazer o seu pedido de revisão até 5 anos depois de você ter início ao benefício. Por quê? Porque assim você recebe todos atrasados, porque o INSS só paga os últimos 5 anos. Então, você vai, a partir daí, ter a garantia de que você vai receber todos os seus direitos. Embora o prazo seja de 10, a gente recomenda que você faça o pedido no máximo com 5, porque aí você não perde nenhum dos atrasados. Mas tem 2 exceções que você pode ter mais tempo para entrar. Eu vou te contar essas 2 exceções depois do nosso intervalo. Assim você fica definindo a situação, tá? Então, a gente tem que ter essa situação muito bem clara. Então, eu vou te contar as 2 exceções que tem nessa situação, e uma delas está relacionada com a reclamação trabalhista. E a outra está com um pedido de revisão que você fez que pode não ter sido analisado. Então, neste caso, você vai ter uma extensão deste prazo de 10 para muito mais tempo de quando você vai precisar fazer a sua revisão. Então, é a dica que a gente sempre deixa para as pessoas é que elas façam o cálculo considerando o dia em que ela começou a receber o benefício e não o dia que o benefício foi aprovado, que esse prazo de 10 anos tem que ser solicitado em 5 para não perder nenhum direito. E como eu disse, depois do intervalo, eu vou dar para você as outras 2 dicas em que esse prazo pode ser maior. O tempo não para. Ele avança, transforma, reinventa. E com ele, seguimos em movimento. A TVTAT nasceu com um propósito: ser a voz das pessoas. Contar histórias, informar, emocionar. Crescemos, conquistamos, nos tornamos parte do dia a dia de milhares de lares. E como todo grande caminho, pede renovação. Hoje, damos um passo adiante. TVTAT agora é TH+. Não é apenas uma mudança de nome, é uma evolução. Um novo capítulo de uma história que nunca deixou de pulsar. TH+ é força, é dinamismo, é vínculo, é a certeza de que podemos ser mais, entregar mais, ir além. É uma marca que simboliza o nosso crescimento, a nossa transformação e a nossa conexão ainda maior com você. Continuamos ampliando horizontes, multiplicando vozes, escrevendo o futuro da comunicação. O mundo muda e nós mudamos com ele, mas seguimos fiéis ao que nos trouxe até aqui. A paixão por contar histórias e a vontade de fazer sempre mais. TH+. O futuro nos move.
Voltando do nosso intervalo, vamos dar continuidade então nessa questão sobre a revisão de aposentadoria. Então, para você que pode estar chegando agora, olha só o que a gente já abordou. A gente está falando aqui sobre os 5 direitos que você pode garantir atrasados no INSS. E o nosso assunto de hoje é a revisão do benefício. Nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre outros 4 assuntos que eu já mostrei aqui no começo do vídeo para você. Não vou repetir, embora está na nossa tela aí para você, tá? Porque eu quero ganhar tempo e te dar as informações. E no quadro de hoje, a gente já mostrou para vocês esses assuntos. Os principais erros, quem pode pedir após a revisão, prazos para a revisão, né? E eu falei que é da exceção, né? Depois a gente fala sobre os documentos e qual o impacto financeiro da revisão na sua vida, beleza? Então vamos lá. Quais são os prazos para revisão? Já falei que é 10 anos para você entrar com o processo e recebe os últimos 5. Então não vai ficar perdendo tempo, né, nem dinheiro. Já toca o barco aí para você receber os seus direitos com base nos últimos 5 anos. Agora, veja bem, se você fez um processo trabalhista e esse processo trabalhista terminou depois desses 10 anos, se esse processo trabalhista repercutir na sua aposentadoria, você tem uma renovação desse prazo de 10 anos relacionado com aqueles direitos que você pediu na reclamação trabalhista. Por exemplo, vamos supor que você pediu uma hora extra que está dentro do período de base de cálculo da sua aposentadoria. Só que esse processo terminou depois de você ter aposentado. E o tempo pode estar se esgotando ou até se esgotou. Então, para poder incluir esses direitos da reclamação trabalhista, das horas extras, por exemplo, ele vai ser contado do dia que terminar o processo trabalhista, que a gente chama de trânsito em julgado. Então, você garante o benefício a partir daí. E a outra situação é que você pode ter pedido uma revisão no INSS, né, dentro desses prazos para revisão, você pode ter pedido a revisão no INSS e o INSS não te deu a revisão, ou nem analisou. Então, como você protocolou no INSS um pedido de revisão, o prazo começa a partir de quando o INSS terminar essa análise, ou do dia que você fez o protocolo. Então, pode ser que você já tenha mais de 10 anos, e aí automaticamente você pode garantir o benefício. Parece que tem mais perguntas, né, que chegou aqui na nossa produção. Vamos lá, aqui, ó, vamos ler a pergunta. Eu recebi auxílio acidente antes de aposentar, mas acredito que o valor da aposentadoria não incluiu esse direito. Posso pedir a revisão para aumentar o benefício? Claro que pode, né? Vamos contextualizar isso, né? O que é o auxílio acidente? Muita gente tem um benefício por incapacidade parcial, né? Quer dizer, a pessoa não está totalmente incapacitada, senão seria aposentadoria por invalidez. E recebe uma indenização do INSS que corresponde a 50% do valor da aposentadoria por invalidez. Isso chama-se auxílio acidente. Quando a pessoa vai aposentar, o valor do auxílio acidente tem que ser somado na aposentadoria. E se é somado na aposentadoria, então a aposentadoria vai ser calculada com base no salário que a pessoa recebe mais o auxílio acidente. Mas, Hilário, a pessoa pode receber um benefício por incapacidade e trabalhar? Se for uma incapacidade parcial e permanente, sim. Então, todo mundo que tem um benefício de auxílio acidente, que tem uma incapacidade parcial e permanente, pode pedir esse direito e continuar trabalhando, sabendo que esse benefício vai ser somado na aposentadoria depois. E, inclusive, pode ser considerado como PCD, pessoa com deficiência, tem uma aposentadoria ainda maior. Então, está respondida a pergunta, né, que o auxílio acidente integra o valor da aposentadoria e pode ser solicitada a revisão caso o INSS não inclua. Bom, vamos então para a nossa quarta parte do vídeo, que são os documentos necessários para a revisão. O a que apresentar ao INSS ou à Justiça. Gente, quando a gente fala em documentos para revisão, a gente fala de situações muito particulares, porque muitas pessoas têm algum direito que outra não tem, né? Por exemplo, eu trabalhei como metalúrgico, eu trabalhei como médico, trabalhei como dentista, trabalhei como enfermeiro, trabalhei, enfim, como mecânico. Se você é eletricista, trabalhei como encanador. Então, se você exercer uma atividade especial, por exemplo, você vai ter que juntar um documento que prova que sua atividade é de risco, que é o PPP, chamado Perfil Profissiográfico Previdenciário, e o LTCAT, que é o laudo técnico nas condições ambientais do trabalho. Ah, Hilário, mas a empresa fechou, não consegui mais encontrar o empregador, ele deu um documento que não valeu nada, não mostra a realidade dos fatos. Como é que eu faço? Bom, aí você pode usar outros elementos de prova que dizem respeito a essa atividade especial, né? Se você não sabe
se esse documento é um documento correto, ou se você tem dúvida, ou se um documento pode servir ou não, manda para a gente aqui. Eu vou pedir para a produção colocar o nosso WhatsApp para você mandar aqui para a gente, e aí a gente vai passando para você as informações que você precisa, certo? Agora, vamos supor que você trabalhou e tem uma deficiência, por exemplo, você tem uma prótese no pé, tem uma prótese no quadril, você levou uma queda e teve uma fratura, você tem um problema de visão monocular, enxerga de um olho só, você tem uma perda auditiva, tem uma surdez profissional, se você teve um acidente doméstico, acidente do trabalho, e você é considerado uma pessoa com deficiência, por exemplo, tem a carteira de habilitação de PCD, ou documento do RG de identidade de pessoa com deficiência, se você tem algum tipo de deficiência, você pode, então, fazer uma revisão da aposentadoria. Mas qual que é o documento que você vai juntar? A prova dessa deficiência, né? Inclusive, eu tive contato com um caso de uma pessoa que foi demitida não, né? Ela foi dispensada do tiro de guerra, né? Do Exército, né? Aquele serviço obrigatório, porque ela tinha uma deficiência. Então, quer dizer, aquela dispensa lá de trás serviu a pessoa aposentar como PCD. A aposentadoria aumentou significativamente, porque o cálculo da aposentadoria da pessoa com deficiência é feita de forma diferente. Então perceba, né? Cada caso é um caso e cada um vai ter uma documentação particular para poder fazer este tipo de revisão. Então, cada caso a caso tem que ser estudado, então o que a gente sugere é que você consulte um especialista em previdência, um advogado de sua confiança, para poder analisar a sua situação e verificar se tem algum tipo de revisão. Temos perguntas ainda? Aí temos, olha só. Verifiquei que o INSS aplicou um fator previdenciário errado na minha aposentadoria. Como posso contestar esse erro? Bom, gente, para quem não sabe, né, o fator previdenciário é a expectativa de vida, o tempo de contribuição e a idade. Então, onde que o INSS pode ter errado? Né? Por exemplo, a pessoa tem uma idade e a partir da idade dela tem uma expectativa de vida. A gente sabe que essa expectativa de vida, por causa da pandemia, ela não contabilizou aquele montão de gente que, infelizmente, teve a vida perdida, né? Então, quer dizer que isso está sendo apurado. Então, praticamente, todo mundo que se aposentou com fator previdenciário depois da pandemia pode ter o benefício calculado errado. Então, já é uma forma de você contestar esse fator previdenciário. Mas também o fator previdenciário não é só a idade e a expectativa de vida, é também o tempo de contribuição. Então, se tem algum tempo de contribuição que o INSS não calculou, então você pode ter o fator previdenciário também errado. E se está errado, então você vai ter que fazer uma revisão na sua aposentadoria. Então, você percebe que existem várias situações, vários tipos de provas que você pode fazer, e essa pergunta é bastante interessante, né? Porque muitas pessoas se aposentaram com fator previdenciário antes da reforma da Previdência, com direito adquirido, que pode ir para a regra de pontos, e tem pessoas que podem tirar o fator ou aumentar o fator previdenciário em razão de outros tipos de benefício. Então, é bem legal essa pergunta e ela é bem pontual. Bom, vamos então entrar na nossa última parte do nosso vídeo, falando sobre o impacto financeiro da revisão. Como uma correção pode aumentar os valores recebidos? Isso é muito importante. E parece que a gente já tem pergunta. Mais uma pergunta aí, se eu não me engano? Tem? Parece que nós temos mais uma pergunta ou não? Temos? Vamos ver a pergunta, né, para a gente poder responder aqui agora. Mas eu vou falando enquanto a pergunta aqui não é colocada na tela para todas as pessoas nos ver. Eu vou falar para você que você pode fazer a sua pergunta, né? Eu vou pedir para a produção colocar aqui o nosso WhatsApp, né, para que você mande a sua pergunta e a gente vai respondendo. Lembrando, né, que esse é apenas o primeiro vídeo de uma série de 5 vídeos, né, para que você possa saber quais são os 5 direitos que você pode ter atrasados na Previdência Social. Bom, enquanto a pergunta não chega, parece que tem uma pergunta, se não tiver não tem problema nenhum, a gente vai continuar aqui falando sobre o impacto financeiro chegou a pergunta, vamos lá. Sempre contribuir sobre salário maior, mas o INSS utilizou a média menor no cálculo da minha aposentadoria. Posso pedir a revisão para corrigir isso? Gente, vamos lá. Eu não sei se realmente o INSS calculou errado. O INSS sempre calcula a aposentadoria considerando os salários de 94 até o dia que você vai se aposentar, tá? Bom, se ele usa 94 e vai se aposentar, a gente chama de média. Essa média
é apurado nesse período de 94 até o dia da aposentadoria, que a gente chama de PBC, período base de cálculo. E esse período base de cálculo vai definir o valor que você tem para receber o benefício. O INSS vai calcular isso com base no banco de dados que está lá no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que eu falei no começo do vídeo. Se as informações lá estiverem erradas, o benefício vai sair errado, né? Mas, se você provar que o salário que você contribuiu é diferente daquele que o INSS colocou na carta de concessão, você tem sim direito a revisar o valor do benefício, né? E aumentar totalmente o valor do seu benefício. Que tem a ver com a nossa última parte agora que a gente vai abordar, que é o impacto financeiro da revisão, né? Como uma correção pode aumentar os valores recebidos. Funciona assim, quando você aposenta, você tem um negócio chamado RMI, Renda Mensal Inicial. E essa renda mensal ela vai sendo atualizada ano a ano, sempre no mês de janeiro, de acordo com a inflação, se for um benefício maior que um salário mínimo, ou com a inflação e mais a variação do PIB, se for um benefício de até um salário mínimo. Bom, a partir daí, quando você faz uma revisão, você vai aumentar o valor dessa renda mensal. E isso vai se repercutir em todos os outros salários até quando você receber esse benefício. E até também na pensão por morte, caso você faleça. Mas, além de você receber esses benefícios corrigidos a partir do momento que é feita a revisão, você pode também receber os valores atrasados da aposentadoria. Como eu disse, o INSS vai pagar os últimos 5 anos. Então, o impacto financeiro da revisão, ele não acontece só no pagamento mensal do benefício. Ele acontece no pagamento mensal do benefício, pode repercutir na pensão por morte, caso você faleça e é um segurado, e além disso, você vai receber todas as parcelas atrasadas da Previdência Social dos últimos 5 anos. Então, é importante que você considere todas essas possibilidades, né? Muita gente fala, mas o INSS não vai pagar. Eu sempre vejo muita gente falar, o INSS não vai pagar, mas depois recebe o benefício. E quando recebe o benefício, fala, mas por que eu não entrei se o INSS está pagando todo mundo que entrou, né? Então, nós estamos falando exatamente sobre isso, sobre os direitos que você pode ter e que você, se não exigir, não terá. Então, eu quero agradecer você que acompanhou a gente até agora nesse quadro, né? E quero mostrar para vocês aqui agora quais são os assuntos dos nossos próximos vídeos. Hoje nós falamos sobre revisão de benefícios. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a concessão de benefício negado. Depois nós vamos falar sobre o restabelecimento de benefício suspenso e cancelado. Em seguida, sobre o reconhecimento de tempo de contribuição ou tempo de contribuição especial, para quem não foi registrado e para quem exerceu atividade especial e não foi documentado. E por último, no nosso último vídeo, a gente vai falar sobre os atrasados do INSS. Então, se você quer saber sobre esses direitos que podem gerar atrasados do INSS, vou te pedir para que você acompanhe aqui o Louco para Aposentar, para ter todas essas informações. Foi um prazer estar com você e eu te espero no nosso próximo episódio.